meus amores! Que saudade! Galerinha, na aula de hoje nós vamos conhecer mais um movimento top, 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 top! Vamos conhecer o classicismo, galera. E que movimento foi esse, Kelly? O classicismo é um movimento artístico, cultural, que vem lá do Renascimento, gente. Então agora nós vamos revisar o que foi o Renascimento, trazer o contexto histórico, cultural, político da Europa, conhecer as bases daquele que será o grande movimento da virada, da reviravolta após a Idade Média. Vamos lá? Vem, 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 vem comigo! Galera, o contexto histórico do classicismo, tá certo? Perpassa aí os séculos XV e XVI, tá? É justamente o período, né, do grande movimento cultural ocorrido durante o Renascimento. Mas para você poder entender bem o classicismo, obviamente, precisamos relembrar o Renascimento. Vamos lá? Vamos fazer uma grande retrospectiva. O período da Idade Média, gente, que durou cerca de 10 séculos, é muita coisa, não é não? Ó, então, desse período que nós, inclusive, trouxemos aí o estudo do trovadorismo, tá certo? E já pegando o final e transitando para esse momento aqui em que nós nos encontramos, nós estudamos o humanismo. Ok? Então, começamos a estudar a literatura justamente nas grandes escolas ali, pegando a Idade Média, tá? Durante esse longo período de tempo, o desenvolvimento científico-cultural dependia, você vai lembrar, do aval da Igreja Católica. Lembra, ela é a grande senhora, gente. É a grande instituição. Por quê? Caindo o Império Romano do Ocidente, qual instituição ganhou força, não é? A Igreja Católica, tá? Já comentamos isso, mas é sempre bom você lembrar. Enquanto a riqueza na Idade Média, em questão aí socioeconômica e política, estava relacionada à posse da terra, à tradição, lembram as questões dos feudos, né, dos reinos, aquela coisa toda, tá? As trocas comerciais que se estabeleceram com o mercantilismo, já pegando o quê? Né? Esse início agora, né, desse período, já transitando para um momento em que nós vamos ter um sistema econômico diferente do feudalismo. Olha aí a diferença, feudalismo e mercantilismo, tá certo? O mercantilismo tornou o dinheiro a grande fonte de poder. Eu não vou trabalhar mais com o sistema de trocas, feito fazíamos antes. Então, isso acabou enriquecendo, não é? E transformando aquela galera ali da burguesia, tá certo? Em pessoas que eram muito importantes para essa questão das negociações. Tanto que, não esqueçam, o que é que vai fazer o primeiro Estado moderno da Europa, que será Portugal? Ele vai lembrar que ele não precisa somente de prestígio da figura do rei, ele vai precisar também da importância daquele que tem hoje o dinheiro, que é o burguês, tá certo? Então, a aliança rei-burguesia é um dos principais fatores para o desenvolvimento de Portugal e o fato de eles poderem se lançar, né, as pesquisas, invenções, instrumentos de navegação que vão, obviamente, garantir a eles, né, durante o período das grandes navegações, descobrir uma nova rota para chegar às Índias e, inclusive, chegar ao continente americano, esse novo continente, ok? Agora que você lembrou isso, vai estar atento a entender o que é o Renascimento, beleza? Vamos lá? Galera, o Renascimento, ele é um grande movimento do século XV, XVI, tá? Na verdade, né, ele vai começar no século XIV na Itália. E o que é que ele abraça, não é? Ele abraça um renascimento desde o âmbito
socioeconômico, cultural, artístico, político. Então, não é um movimento somente do âmbito cultural. Obviamente, traremos para a aula de hoje o foco para o âmbito cultural, tá certo? Então, uma coisa que é muito importante a gente pensar, o Renascimento, ele vai se opor ao teocentrismo, ok? Então, ele vai valorizar o antropocentrismo, a razão. Por isso que ele vai incentivar, obviamente, né, a ideia da investigação. Os cientistas, os pensadores, como, por exemplo, Nicolau Copérnico, tá? Que propõe o modelo heliocêntrico, né, do universo. Ou o Galileu Galilei, né, que descobre as leis que regem a queda dos corpos. Gutenberg, que vai inventar, a gente vai criar a imprensa. Veja como isso é importante. Por quê? Primeiro, porque era uma tarefa antes que era delegada aos monges copistas. E agora a máquina vai assumir essa função. Então, é um momento de criar, inventar, investigar, descobrir. É por isso que se chama Renascimento. No sentido de quê? De valorizar essas investigações, tá certo? Durante muito tempo, a Idade Média foi vista como a época das trevas, em que não houve produção. Mas nós acabamos de estudar a literatura da Idade Média. E a gente sabe que houve produção. Porém, foi uma produção, né, em que houve uma maior censura ideológica da igreja, o antropocentrismo, né, reinando. Né? Então, todos os âmbitos, gente, foram afetados por essa questão da igreja. Né? Seja a pintura, o teatro, a música, a própria literatura, enfim. Né? Então, a igreja realmente, ela tolheu nesse sentido. Aí, o nome renascer foi dado a partir justamente desse movimento, né? De fazer a investigação, fazer a criação brotar com novos ares. E, claro, lá atrás, né, os primeiros, né, pensadores viram da seguinte maneira: a época das trevas, a Idade Média, né, sem produção. Isso não é mais válido. Preste atenção para o teu vestibular. Então, renascer está ligado também ao retorno à antiguidade clássica, à Grécia Antiga, a Roma. Por quê? Porque eram civilizações que também empregavam essa ideia da investigação, a ideia da razão, né? A busca pela ciência, ok? E aí eles vão retomar justamente esses fatores. E, obviamente, a cultura desses povos. Logo, teremos bastante influência da cultura greco-romana dentro do renascimento cultural e do movimento classicista que iremos estudar, que faz parte justamente da arte desse período, né? O movimento clássico, o classicismo, ok? Os artistas e os pensadores renascentistas expressavam em suas obras a nova visão de mundo, que eu acabei de colocar para vocês. Antropocentrismo, o homem como centro, a razão, não esquece. As primeiras manifestações artísticas, gente, surgiram com Giotto di Bondone, é um marco que se dá, tá? Porque as suas obras passaram a representar figuras humanas com grande naturalismo, as suas pinturas, até o próprio Cristo, ou seja, trazendo mais para o lado, né, verossímil, humanístico, né, mais próximo realmente do próprio homem, do próprio ser humano. Né? Não estou pintando apenas um Deus imantado, né, sublime. Mas, com certeza, foi o período que a gente chama de Quattrocento, certo? Que seria aí a partir de 1400, logo vai pegar o século XV, que é a partir de 1401, lembram? Datação histórica, séculos. Então, a partir de 1401, nós vamos ter o período, né, do século XV e o Renascimento italiano, o segundo período dele, chamado de Quattrocento. E nesse período, gente, nós vamos ter a célebre figura do Botticelli, certo? Que trará para a gente a primeira representação do nu feminino, que vocês estão vendo aí, na obra O Nascimento de Vênus. Desde a antiguidade, ninguém mais trabalhou
com esse perfil. Por quê? Porque, obviamente, durante a Idade Média, claro, para pensar. Durante a Idade Média, quem vai estar pintando, né? O nu feminino? Ninguém. O teocentrismo, né? E toda a influência da igreja não vai fazer com que você valorize o corpo humano, que você valorize essa visão do homem, e muito menos trazer, né, lá a mitologia, que é uma cultura pagã, né? E agora a gente está trazendo isso. Vejam aí a Vênus, né? O nascimento dela. E essa tela, gente, ela tem algumas características que vocês vão ver em artes, com certeza, sobre a pintura renascentista. A ideia de clareza, a ideia de equilíbrio, de proporção, retilínea. Por quê? Porque é tudo bem pensado, arquitetado, né? Você não tem um plano sobrepondo o outro. Veja que é tudo na mesma linha, né? Você tem 3 grandes núcleos e todos eles claros, todos eles na mesma medida. Isso é uma característica da pintura renascentista. E nós vamos ver também que isso vai se empregar de uma certa forma na literatura. A ideia de razão, de equilíbrio, de proporção, beleza? Outros pintores também, óbvio, vão merecer destaque, além, né, do pintor anterior, o Botticelli. Nós vamos ter aí o Leonardo da Vinci. Galera, esse homem não era só um pintor, ele é um gênio. Por quê? Porque Da Vinci fez grandes descobertas, fez estudos em várias áreas, na biologia, né? Foi criador, inventor de vários projetos legais. Tivemos, inclusive, né, exposição recente sobre as grandes obras de Da Vinci. Minha gente, né, ele é um gênio. Dava para passar a aula inteira só falando dele, mas eu vou ter que cortar o barato da gente. Bora lá. Então, 2 obras de Da Vinci que você, obviamente, não vai poder esquecer nunca. A Mona Lisa, né? E A Última Ceia. Inclusive, tá certo? São obras que marcaram, né, o cenário até do cinema. Por quê? Porque um grande romance se inspirou nessas obras de Da Vinci para criar um código, o Código Da Vinci. Vale muito a pena assistir ao filme, porque aí você vai, inclusive, conhecer várias obras, né, do Da Vinci. Mas, além de Da Vinci, eu não posso deixar de falar para vocês do Rafael Sanzio, o grande pintor das Madonas, gente. Do Tiziano, o mestre da cor, que imprimiu sua marca lá na Escola de Veneza, viu? E claro, ele, o top, também top, Michelangelo. Gente, Michelangelo, ele que fez aquelas coisas lindas lá na Capela Sistina, né? Aqueles monumentais afrescos, uau! Ele que também esculpiu Davi, né? Davi, que parece estar vivo. Davi, que inclusive chegou a servir para estudos de alunos de medicina, de tão verossímil que é, né, do ser humano. Já pararam para pensar nisso? Caramba! La Pietà, minha gente, La Pietà, que é outra obra assim muito importante de Michelangelo. Então vejam que nós estamos falando de grandes nomes do Renascimento, tá? E a literatura? A literatura, finalmente chegou a literatura. Gente, a literatura, nós, na verdade, pegamos, presta atenção, tá? Lá na Itália, o Renascimento literário, ok? Que teria começado lá do século XIII para o XIV ainda, beleza? A Divina Comédia de Dante Alighieri faz parte do contexto do humanismo. Mas vocês lembram que o contexto do humanismo já é um momento de transição para o Renascimento, tá? É porque o grande auge do Renascimento cultural, que é onde vai se inserir o classicismo, é o século XV, né? É o XV e o XVI. Mas só que lá nos primórdios, naquela transição, enquanto estudávamos em Portugal, Gil Vicente, que bebeu, gente, nessas fontes.
Gil Vicente, com certeza, teve grande inspiração em Dante e nele, Petrarca, claro, o pai do humanismo da literatura italiana. Petrarca, gente, foi uma grande inspiração. Por quê? Porque ele começou a mesclar os estilos, entendeu? Ainda com a religiosidade medieval, mas já trazendo a conciliação com valores da cultura greco-romana. Foi Petrarca também, viu, que passou a disseminar o trabalho da forma fixa literária chamada de soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Lembram lá as 4 estrofes, tá certo? Que aprendemos lá em Introdução à Literatura, a forma fixa, o soneto, entendeu? Então, Petrarca foi justamente ele que começou a disseminar essa forma. Forma essa que Camões, aqui agora, no classicismo em Portugal, Camões vai beber dessa fonte. Mas antes de Camões, outros nomes também, né, vieram. O próprio Sá de Miranda, que vai introduzir em Portugal o classicismo. E outros nomes pela Europa, hein? Pela Europa. Não acho que a gente vai só falar de Camões, é só falar de Portugal. Claro que a gente tem que falar sobre Shakespeare. Ele que é o grande nome do Renascimento inglês. Obviamente, né? O período em que ele se destaca, que é durante o século XVI, né? A gente tem o Renascimento inglês pegando ali final do século XV e o século XVI, o governo da Rainha Elizabeth I. E ele foi um dos maiores nomes, gente, dessa época. Claro que as peças, né, peças que marcaram a nossa vida, né, como leitores, como Rei Lear, como Romeu e Julieta ou Hamlet, né? Então, frases que marcaram nas obras, ser ou não ser, eis a questão, as dúvidas, os anseios. Claro, observem como uma obra antropocêntrica. Ela lida justamente, né, com os anseios desse homem. É o ser humano, entendeu? Vejam como a gente saiu daquela áurea teocêntrica para cairmos aí no campo do antropocentrismo, as relações humanas, entenderam? As dúvidas, os anseios, os amores, os erros. Isso é ser humano. E isso tudo este homem magnífico nos deixou. E você conhece Shakespeare? Será que você conheceu alguma obra, né? Já foi apresentada alguma obra contemporânea do cinema que foi embebida da obra dele? Não? Será que você sabia? Deixa eu ver se eu digo. Tá, eu vou dar essa dica para vocês porque eu vou botar uma aula sobre isso. Tem uma dica massa, gente. Uma obra que eu amo, tá? O Rei Leão. Sabia que o Rei Leão apresentou Shakespeare para você? Não? Não sabia? Então você vai ficar sabendo hoje, beleza? E meus amores, depois desse bate-papo rapidinho sobre esse grande autor, eu só posso dizer a vocês que na próxima aula nós vamos cair de paraquedas no Renascimento em Portugal, que será o grande foco do estudo da gente, beleza? Um beijo bem grande e curte aqui comigo essa outra aula. Acompanha Shakespeare em O Rei Leão. Valeu! O Rei Leão não é um filme de poucos méritos. Uma trama heróica de personagens bem desenvolvidos, uma animação tecnicamente impecável, uma trilha sonora com excelentes canções. Por conta disso tudo, o longa é tido hoje como um dos melhores filmes animados de todos os tempos. Mas ele ainda por cima tem outro mérito, um do qual muita gente sequer se dá conta. De certa forma, o Rei Leão foi responsável por indiretamente apresentar toda uma geração de crianças à obra de William Shakespeare. Afinal, o longa é uma releitura de uma das obras-primas do autor inglês, Hamlet. E se isso já é surpreendente, a história fica ainda melhor quando a gente analisa também o Rei Leão 2 e o Rei Leão 3, porque ambas continuações também são releituras ligadas a Shakespeare. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro vamos começar entendendo exatamente como o primeiro Rei Leão fez uma releitura de Hamlet.
E para isso é essencial saber o que acontece na peça de Shakespeare. Nela a gente conhece a história de Hamlet, o príncipe da Dinamarca. No começo da trama a gente vê o personagem em luto, já que o pai dele, o rei da Dinamarca, morreu. Só que uma noite o fantasma do pai de Hamlet aparece para ele e revela que na verdade ele foi assassinado pelo próprio irmão, ou seja, o tio de Hamlet. O mesmo tio que, depois de matar o rei, se casou com a mãe de Hamlet e tomou para si o trono da Dinamarca. A partir de então, Hamlet entra em um longo conflito interno, dividido entre sua sede de vingança e o medo de matar o próprio tio. Em certo ponto da história, ele vai embora do reino e passa uma temporada na Inglaterra. Só que depois desse período fora de casa, Hamlet volta para a Dinamarca. E depois de muitas reviravoltas e mortes trágicas, Hamlet consegue matar o próprio tio e vingar a morte do pai. Mas, infelizmente, no processo, o príncipe também morre. Então beleza, a essa altura você já deve ter percebido os principais paralelos entre Hamlet e o Rei Leão. Primeiro, em ambas histórias, o protagonista é um jovem príncipe. Simba no reino animal, Hamlet no reino da Dinamarca. Segundo, o pai de ambos príncipes é assassinado pelo próprio irmão. Em O Rei Leão, Mufasa é jogado de um penhasco por Scar. Em Hamlet, o rei é morto por Claudius, que pingou veneno no ouvido do irmão. Terceiro paralelo, o tio assassino do protagonista toma o reino para si mesmo, e em seguida o protagonista vai embora do reino. Simba vai para a floresta e Hamlet pega um navio para a Inglaterra. Quarto paralelo, em ambas histórias o fantasma do pai assassinado aparece para o protagonista, e depois de um período longe do reino, o príncipe decide retornar para casa e finalmente executar sua vingança. Simba derrota Scar, que acaba sendo morto pelas hienas, e Hamlet mata Claudius. E o último paralelo importante entre ambas histórias está entre os personagens secundários. Nala é o interesse amoroso de Simba, Ofélia é o interesse amoroso de Hamlet. Timão e Pumba são dois amigos importantes do Simba, Guildenstern e Rosencrantz são dois amigos importantes de Hamlet. E Zazu, o pássaro conselheiro do rei, seria um paralelo do conselheiro do rei da Dinamarca, Polonius. Agora que a gente sabe como Rei Leão e Hamlet se parecem, é importante ressaltar que ambas histórias não são totalmente iguais. Afinal, Hamlet é uma tragédia. Ela foi escrita para ser uma história sombria, repleta de mortes e com um desfecho triste. E é claro que a Disney não ia trazer tanta desgraça para o seu filme infantil, não é? Claro, eles ainda mantiveram elementos tristes, mas no final, O Rei Leão é uma obra muito mais feliz e otimista. É fascinante então como O Rei Leão adaptou Shakespeare. Só que essa comparação fica ainda mais interessante quando a gente descobre que Hamlet também é uma releitura de uma história que veio antes dela. Pois é, a trama não é uma invenção totalmente original de Shakespeare. Hamlet é, na verdade, inspirada em uma lenda nórdica que conta a história de um personagem chamado Amleth. Essa história, inclusive, ganhou uma adaptação em 1994 chamada Jutland, Reinado de Ódio, estrelada por um jovem Christian Bale. E quão similares são essa lenda e a peça de Shakespeare? Bom, segundo a lenda, Amleth era um príncipe da Dinamarca. E adivinha o que aconteceu com o pai dele? Ele foi assassinado pelo próprio irmão, que em seguida tomou o trono para si mesmo e se casou com a mãe de Amleth. Depois, o príncipe foi banido do reino, viajou para a Inglaterra e passou uma temporada lá. Nesse meio tempo, ele cresceu, ficou mais forte e depois retornou à Dinamarca, onde ele finalmente matou seu tio e tomou seu lugar como o legítimo rei. Então já deu para ver. Tirando o desfecho, as tramas de Amleth e de Hamlet são basicamente a mesma. Mas apesar disso, ambos personagens são muito diferentes em seus temperamentos. Hamlet é uma figura indecisa. Ele passa boa parte da história em conflito, sem saber se ele é capaz de vingar a morte do pai ou não. Já Amleth é o oposto. Ele se torna um forte guerreiro e volta para casa totalmente determinado a matar o tio. E por que é importante ressaltar essa diferença? Porque agora a gente pode trazer de volta o Rei Leão. Vamos relembrar como é o temperamento do Simba. Depois de crescer e se tornar forte, ele decide retornar ao reino e tomar o seu lugar no trono. Ele é convicto, corajoso e enfrenta o tio com a intenção de derrotá-lo. Então quer dizer que o temperamento de Simba é muito mais similar ao de Amleth do que ao de Hamlet. E se você ainda levar em consideração que O Rei Leão e a lenda de Amleth têm o mesmo final feliz,
uma coisa fica clara. Por mais que o Rei Leão tenha sido criado como uma releitura de Hamlet, no fim das contas o filme é muito mais parecido com a história original de Hamlet do que com a peça de Shakespeare. Beleza, já dissecamos os principais paralelos entre o primeiro Rei Leão e Hamlet. Mas esse não foi o fim da relação entre Simba e as obras de Shakespeare. Porque em 1998 a Disney lançou direto para VHS o Rei Leão 2. Nele, vemos que Simba e Nala têm uma filha, Kiara. E enquanto a família real vive feliz, tem um grupo de leões que vivem longe do reino. Um clã que foi exilado por serem seguidores do Scar. E nesse grupo tá o Corvo, um leão designado a um dia matar Simba e vingar a morte de Scar. Acontece que certo dia, Kiara e Corvo se conhecem. E anos depois, eles se apaixonam. O problema é que o amor dos dois é proibido, já que ambos pertencem a famílias inimigas. E aí, isso tudo não te soa familiar? Pois é, o Rei Leão 2 nada mais é do que uma releitura de Romeu e Julieta, outra obra-prima de William Shakespeare. Só que mais uma vez, a Disney fez uma versão light da peça, deixando de lado as mortes e as tragédias. Em Romeu e Julieta, o casal acaba se matando. Já Kiara e Corvo conseguem ficar juntos, vivos, e ainda por cima convencem suas famílias a deixarem as diferenças de lado. E quando chegou a hora da Disney lançar um terceiro filme da franquia O Rei Leão, é claro que eles quiseram manter a já tradicional conexão com a obra de Shakespeare. Só que dessa vez eles fizeram isso de um jeito bem diferente. Caso você não conheça, O Rei Leão 3 nada mais é do que a história do primeiro Rei Leão, só que contada pela perspectiva do Timão e do Pumba. Por isso, não só vemos como os dois se conheceram, mas também o que estava acontecendo com a dupla enquanto Simba vivia sua aventura. Então a graça aqui é presenciar como as ações de Timão e de Pumba influenciaram os acontecimentos de O Rei Leão. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com Shakespeare? Acontece que o Rei Leão 3 se parece bastante com uma popular peça de comédia dos anos 60 escrita por Tom Stoppard, chamada Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos. Essa peça reconta a história de Hamlet, só que pela perspectiva dos dois amigos dele, Rosencrantz e Guildenstern. Ao longo da trama, a gente vê como a dupla se mete em problemas e como suas ações influenciam a trajetória de Hamlet. Exatamente como acontece em O Rei Leão 3. Hello? No? A rat? Dig for a donkey! Dig! I'm slain! E as semelhanças não param por aí. Se você ver Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, você vai perceber que essa é uma história metalinguística. À medida que a trama avança, os personagens parecem ir tomando consciência de que eles são personagens dentro de uma peça. E quando chega o trágico fim da dupla, a história se torna quase cíclica, já que os protagonistas agora entendem que suas trajetórias vão recomeçar quando a história deles for contada outra vez. Well, we'll know better next time. Till then. E o legal é que a Disney preservou esse lado metalinguístico em O Rei Leão 3. Porque nele a gente vê o Timão e o Pumba assistindo ao filme da vida deles. Eles pausam, fazem comentários sobre a trama e falam sobre o fato de serem personagens de um filme. Timon, what are you doing? I'm fast forwarding to the part where we come in. E ainda por cima, quando eles terminam de ver o longa, o Pumba convence o Timão a rebobinar a fita para que eles revejam o filme inteirinho desde o começo. O que significa que o Rei Leão 3 também preservou o desfecho cíclico que é sugerido no final de Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos. Okay, buddy, you win. Sure you don't mind? Hakuna Matata. Ficou claro então que a Disney de fato ama usar a franquia Rei Leão para revisitar a obra de William Shakespeare. E eu acho isso fantástico, porque eles reconheceram como a obra do dramaturgo é imortal. Reconheceram como suas peças têm elementos que funcionam basicamente com qualquer público, em qualquer época. Não importa quanto tempo passe, sempre vamos ser fascinados por traições, intrigas familiares e amores proibidos.